Mateus capítulo de número 22 e verso de número 34, aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, verso 34 em diante. Está escrito: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, é verdadeira, mais afiada do que uma espada de dois gumes, cortante, penetrante, capaz de fazer divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito. E nessa noite nós te damos toda a liberdade. Nós declaramos, Pai, que o nosso coração está aberto, que estamos, Pai, expostos à luz da tua palavra, e que ela possa cumprir sobre nós todo o propósito pela qual ela foi enviada do céu nessa noite. Leva a nossa mente, o nosso entendimento cativos à obediência a Cristo Jesus, e faz em nós o teu querer, ó Pai. É o que nós oramos, e desde já te devolvemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Pode se assentar, toma o seu lugar, mas não silencie, não deixe de adorar. Queridos, nesse momento da leitura que nós fizemos do Evangelho segundo escreveu Mateus, um mestre da lei, um perito da lei, vai até Jesus para fazer um questionamento, uma pergunta é levada até Jesus. Alguém que estava inquirindo Jesus acerca de uma direção que lhe era necessário. Quem sabe nessa noite você saiu da sua casa com perguntas que a terra não tem respondido, perguntas que as pessoas de maneira natural não podem responder, mas eu creio que no nome de Jesus, Ele vai responder nessa noite, Ele vai dar direção, Ele vai falar. Aonde houver um anseio, aonde houver um anelo, aonde houver uma fome, vai haver uma resposta. Alguém crê comigo nisso? Eu creio, senão você não estaria aqui. E o mestre da lei, esse perito da lei, ele vai até Jesus, e a pergunta que ele faz é: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento que nós precisamos ter um cuidado ainda maior, uma observância ainda maior? Jesus poderia ter citado vários mandamentos, porque os mandamentos não se resumem apenas nos 10 que você está habitualmente acostumado a ouvir. Mas Jesus, Ele não fala de outras coisas, Ele não cita outras coisas. Jesus vai ao cerne, Jesus vai ao centro, Jesus vai à fonte de todas as coisas. Ele vai direto ao ponto crucial. E diante dessa pergunta, a resposta de Jesus no verso 37 é: ame o Senhor, o seu Deus. Essa é a colocação de Jesus, essa é a declaração que Ele vai fazer: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Quando Jesus é questionado, Jesus não fala: olha, busque conhecer mais de Deus, aumente a sua teologia, aumente o seu conhecimento, busque por mais informação.
Jesus também não disse, olha, trabalhe um pouco mais, seja um pouco mais envolvido na obra, se envolva um pouco mais no trabalho, trabalhe um pouco mais. Ele também não disse. Ele também não disse, olha, o que você precisa é falar mais de Deus, o que está faltando é anunciar acerca de Deus, o que você precisa é falar de Deus. Não, Jesus foi ao centro, Jesus foi na base, Jesus foi no fundamento e não mudou. Ainda hoje o fundamento é o mesmo, a base é a mesma, o cerne para nós é a mesma. A resposta de Jesus é simples: ame a Deus. Olha para alguém do lado e diz aí: é simples, meu irmão, é simples, minha irmã, ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus, né? Isso é tão importante para nós compreendermos, porque Deus não quer apenas as nossas mãos trabalhando. Muitas vezes a gente acha que está satisfazendo, muitas vezes a gente se sente satisfeitos porque Deus tem as nossas mãos. Mas Deus não está em busca das nossas mãos. O que Jesus estava dizendo ali, olha, não é seja mais habilidoso, trabalhe um pouco mais, se esforce um pouco mais. Ele estava falando acerca de coração. Ame mais ao Senhor. Esse é o princípio. Então Deus quer que o nosso coração pertença a Ele, porque se o nosso coração for de Deus, Ele tem todas as demais coisas. Se o nosso coração for verdadeiramente de Deus, Ele terá todas as demais coisas. Então a grande questão não é se Deus está na nossa vida. Talvez você está aqui nessa noite porque Deus está na sua vida, só que você se acomodou, você se acostumou e você disse, está tudo bem, porque Deus está na minha vida. Mas a grande questão não é se Deus está na sua vida, a questão é qual lugar Deus ocupa nela. Qual é o lugar que Deus está ocupando na sua vida? Qual é o lugar que Deus está ocupando na sua família, na sua história? Então isso é o que importa. Pensa um pouquinho nesse início de mensagem que a gente vai ouvir ser ministrado nessa noite. Hoje, nesse momento, qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Eu não estou perguntando se Ele faz parte dela, não é sobre isso. Eu estou perguntando qual é o lugar que Ele ocupa. Me empresta uma cadeira ali, por favor, os nossos voluntários ali que estão atentos. Isso, glória a Deus. Uma cadeira, fazendo um favor. Deus abençoe. Isso, olha aqui, ó. O nosso coração tem um trono. E nesse trono só tem lugar para um. No trono não cabe dois, você entendeu? No trono só há lugar para um. E quando Jesus está dizendo ame a Deus, sabe o que Ele está dizendo? Esse lugar precisa ser ocupado por Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou olhar assim, eu vou olhar, tem um trono e tem um só lugar, e eu vou olhar para minha esposa e vou olhar para Jesus. Está entendendo? Eu amo minha esposa, até não sei onde ela está, foi arrebatada, acho, está por aqui, mas eu amo ela, mas eu preciso amar ainda mais a Jesus. Eu não posso dividir, a minha esposa, o meu marido, não, você vai olhar para o marido e dizer, mas só tem um lugar para o trono. Você vai olhar, eu amo meus filhos, mas só tem um lugar no trono. Você ama seu trabalho, você ama a sua carreira, você ama seu talento, você ama a sua habilidade, mas existe só um lugar no trono. Você ama a sogra, mas é um lugar no trono. Sabe? Pastor, você está dizendo que eu tenho que amar mais a Deus do que a minha esposa? Você está dizendo que eu tenho que amar mais a Deus do que os meus filhos? Você está dizendo que eu tenho que amar mais a Deus do que o meu marido? Sabe por quê? Porque se você for um homem que ama a Deus mais do que a tua esposa tem o melhor marido da história. Se você é uma esposa que ama a Deus mais do que o seu marido tem uma esposa que é auxiliadora, que não é complicadora, é auxiliadora, é adjuntora. Se você é um marido que ama a Deus mais do que a esposa, tua esposa tem um marido que está disposto a dar a vida por ela. Se nós somos pais e filhos que damos a Jesus o primeiro lugar,
nós seremos os melhores filhos, nós seremos os melhores pais. Só que o que a gente está querendo, você viu, nem vou chegar na questão da profissional, tá? Da carreira, nem precisa, né, gente? Acho que já aqui já deu. Esse lugar no trono, se é trono, em trono só senta quem é rei. E eu não sei você, mas eu conheço um único rei, e ele se chama Jesus o Cristo. Por isso o trono do nosso coração é dele. Você pode dizer amém, você pode dar um glória a Deus, você pode celebrar ao Senhor. Obrigado, minha irmã, que Deus abençoe. O trono da nossa vida precisa ser dele. Então Jesus está falando isso, e nós vamos meditar sobre isso. E aí nesse momento você está me olhando e perguntando assim: pastor, mas por que eu tenho que amar a Deus acima de tudo? Por que eu preciso amar a Deus acima de tudo? É simples, porque Ele é digno do primeiro lugar. Ele é digno de ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E é tão simples, porque Jesus disse assim: ame o Senhor, o seu Deus. Por que Ele está falando para amar? Porque o Senhor precisa ser o nosso Deus. Ele está dizendo para a gente amar o nosso Deus pessoal. Antes de Ele falar sobre aquilo que nós devemos fazer, Jesus estabelece o que deve ser o centro para tudo aquilo que fomos fazer. Qual é o centro? O amor a Deus. Que é um exemplo de como o amor é lindo. Gente, por que você acha que essa turma fica aqui de pé? Já teve, ontem nós ficamos 2 dias aqui trabalhando em mudanças aqui. 2 dias saímos aqui mais de meia-noite. Hoje, 8 horas da manhã, nós já estávamos aqui adorando, celebrando. Já fomos fazer visita em hospital em Curitiba. Voltamos agora para a tarde aqui. Estamos aqui com esse time lindo. Por quê? Porque a gente ama a Deus. Essa é a mola propulsora, é isso que nos motiva, é isso que nos dá força, é isso, porque estamos fazendo por amor a Deus. Às vezes a gente se abate, a gente se desanima. Por quê? Porque está faltando esse que é primordial. Antes de fazer, ame. Aquilo que você for fazer, que seja estabelecido em amor. Por que a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que largam o arado? Antes de pegar no arado, observa o coração se você o ama. Porque se você o amar, eu disse hoje isso de manhã e pensa nisso. Talvez você foi convidado para pregar hoje aqui, mas quando você chega, você recebe a notícia que sua escala mudou, que você não vai poder pregar, que o que sobrou para você é limpar banheiro. Mas se você ama a Deus, você não volta atrás, você não larga o arado, porque você não ama o que você faz, você ama para quem você faz, você ama para quem você está fazendo. Então é muito lindo, porque as pessoas precisam, nós precisamos entender da onde precisa sair todas as coisas: do amor a Deus, do amor ao Senhor. É por amor. Ele está dizendo: ama o Senhor, o seu Deus. Sabe, Deus não tem um plano B para a nossa vida, Ele só tem um plano A. Qual é o plano A? Nós vivermos para a glória de Deus. Esse foi o plano A, esse é o plano A em todo o tempo. Tudo quanto forem fazer, façam para a glória de Deus. 10 segundos, o que você está fazendo está glorificando a Deus? Aquilo que você faz dá glória a Ele? Pensa nisso. Eu amo a Ele acima de todas as coisas. Tudo que eu faço é para Ele, irmão. Não existe nada mais natural. Não existe, não, isso aqui é secular. Não, aquele que é espírito é espiritual. Aquele que é carne é carnal, é natural, é humano. Agora, aquele que entendeu essa vida no Espírito, tudo que nós fazemos é para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para Deus. Então, Deus não tem um plano B, Ele sempre teve um plano A. Às vezes Ele permite um plano B para te resgatar e trazer de volta para o A. Mas Ele só tem um plano. Muitas vezes Ele precisa estabelecer um plano B para te reposicionar, para te trazer de volta para o caminho. Então, a gente precisa entender que Deus, se Ele não tem plano A, plano B, Ele também não pode ser o plano B na nossa vida.
que a gente tenta encaixar ele na nossa agenda, que a gente só busca quando a gente precisa. Irmão, eu não sei se você tem, não precisa falar, só pensa. Você tem gente na sua vida que só te procura quando precisa? Tem gente que às vezes fica meses sem mandar uma mensagem, sem perguntar como você está, mas toda vez que procura é para pedir algo. Você vê aquele telefoninho vibrando, a mensagem chegando, você fala, ih, fulano já está precisando de algo. Algo aconteceu que está precisando. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente é exatamente assim com Deus. Vai orar, Deus fala, olha lá, apertou. Ó, veio até para a igreja, apertou mais ainda. Olha lá, está até, meu Deus, o aperto foi... Sabe, ele não pode ser um plano B na nossa vida, algo que eu fico tentando encaixar na minha agenda, algo que eu só busco quando preciso. Não, ele é Deus, ele é Senhor, tudo veio dele, tudo só existe por causa dele. Você crê nisso? Tudo existe só por causa que ele criou, tudo pertence a Deus. A terra, todas as coisas criadas pertencem ao Senhor. Então Ele é digno de nós o colocarmos em primeiro lugar. Ele merece o primeiro lugar. Jesus não estava dizendo assim, ame Deus entre outras coisas. Jesus não estava dizendo ame Deus. Hoje a pessoa ama Deus como ela ama a bicicleta, como ela ama o carro, como ela ama o computador, como ela ama às vezes não, né? Às vezes ela ama mais essas coisas do que Jesus. Ele não estava dizendo ame a Deus entre as demais coisas. Jesus estava dizendo ame a Deus acima de todas as coisas. Gente, o conselho de Jesus é importante e um mandamento é ainda mais. Jesus estava dizendo ame a Deus, ame o Senhor com todo o teu coração, ame o Senhor com todo o teu entendimento, ame o Senhor com toda a tua alma, ame o Senhor com tudo que você é. Então, dinheiro não pode ocupar esse lugar que é só de Jesus, ministério não pode ocupar esse lugar que é só dele. Nada, mas eu tenho sonhos. Deixa eu dizer para você, sonho sem Deus vira pesadelo. Quantos sonhos que você já teve? Sabe, amar a Deus não é aquela história que a gente vai e faz e depois que faz fala assim, e seja o que Deus quiser. Se você já fez, não é o que Deus quer, é o que você queria. Não vem com essa balela, não vem com essa, perdão, é com amor que eu falo, e põe a mel, põe açúcar, põe adoçante, põe o que você tiver que pôr para chegar doce, ou não, né, deixa amargar mesmo. Não diga que vai ser o que Deus quer se você fez o que você queria, antes de consultá-lo. Eu vou e faço e falo, seja o que Deus quiser. Não, se eu quisesse saber o que Deus queria, eu oraria antes, eu esperaria a resposta, eu buscava até o último minuto, mas Deus não falou. Se Deus, lá em casa a gente combinou, né? Um tempo atrás nós falava, às vezes a gente ora, Deus não responde. O que é que a gente faz quando Deus não responde? Alguém aqui fica esperando responder? Às vezes demora, né? Como é bom o sim de Deus, quando você vai orar e fala, Deus, faço isso? Sim, faz. Aí você é crente, você faz, você esperneia, você faz festa, você celebra. Aí às vezes Deus fala não, mas até um não de Deus é bênção. Quando Deus está falando não, Ele está te livrando, está te guardando, está te protegendo, está te abençoando. Mas o problema é quando Deus faz assim, ó, Ele não responde. Aí tem os crentes emocionados, mas eu senti, a minha Bíblia não manda a gente viver pelo que sente. Ele está dizendo, ame a Deus com a tua alma, com o teu coração, com a tua mente. Então, aí às vezes a gente tem essa dificuldade. Lá nós combinamos, enquanto Deus não fala, a gente não move. Enquanto a gente não fala, Deus não fala, a gente não faz. Às vezes tem gente que fica me acelerando, pastor, não vamos fazer isso? Não, porque o dono da obra ainda não mandou, aleluia. E quem manda não é o povo, é o Deus do povo, amém? Quem aqui já não ouviu a voz do povo é a voz de Deus? Mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. Está cheio de gente por aí que diz que é voz do povo, que não cuida nem da sua vida, querendo cuidar da vida do povo. Então a voz, pastor, então se a voz do povo não é a voz de Deus, o que é a voz de Deus? A sua palavra.
A palavra de Deus, você pode dar um glória a Deus aí? A palavra de Deus é a voz de Deus. Não é o que o povo fala, não é o que as pessoas falam, é o que a palavra de Deus diz. É a palavra que é a voz do Senhor para a nossa vida. Então, não dá para qualquer coisa ocupar esse lugar, não. Esse lugar é de Deus, esse lugar pertence a Deus. E toda vez que você deixa algo, ai não, a minha esposa é tão linda que ela vai ocupar o lugar. Ai, o meu marido é tão maravilhoso que ele vai ocupar o primeiro lugar. Hoje tem pais que idolatram filhos. Deixa eu dizer, filho não é troféu, filho não é bibelô, filho é herança. Filho não é para ser idolatrado, filho é para ser cuidado, apontado para um destino em Deus. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus era bênção, mas quando ocupa o lugar de Deus, deixou de ser bênção e se transformou em idolatria. O problema é que você fala assim, eu não sou idólatra, não tenho imagem. Se a esposa não falar, não se move. Se o marido não falar, não se move. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Tem gente que é idólatra do dinheiro, do trabalho, da função. Se assuste, tem gente que é idólatra do ministério, do talento, do dom. Tudo aquilo que era bom, mas tomou o lugar que não deveria ocupar, deixou de ser bênção, deixou de ser algo abençoado na nossa vida. Por isso nós precisamos compreender que esse lugar é só de Deus. Tem muita coisa que pode passar pela sua vida, tem muita coisa que pode fazer parte da sua vida, mas nada pode ocupar o lugar que é só de Deus. Nada pode ocupar o lugar que é só dele. Então nós entendemos por que eu devo amar a Deus, porque Ele é digno de ser amado. Ele merece o nosso amor, Ele merece a nossa devoção, Ele merece a nossa entrega. E aí nós vamos para o segundo ponto. Então, como eu devo amar a Deus? Porque isso é importante, gente. A Bíblia nos ensina a fazer muitas coisas, mas tudo aquilo que ela nos ensina a fazer, ela ensina como. Não é só apenas sobre fazer. Vai orar, não ore como os hipócritas. Vai jejuar, não jejue como os hipócritas. Vai me buscar, me busque de todo o coração. Está entendendo? Deus ensina o que fazer, mas também ensina como fazer. Porque a gente parece que a gente vem para o reino e a gente quer, eu vou viver reino, mas do meu jeito. E se você vive reino do seu jeito, deixa eu dizer, esse reino não é de Deus, esse reino é do eu. Esse reino não é do Senhor. Esse reino é o que a gente cria, não, mas eu gosto disso, eu sinto isso. Então como que a gente ama a Deus? Jesus deixa claro, Ele traz para nós aqui 3 dimensões. Ele diz, ame ao Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Você observou? Jesus fala assim, todo, repete, não fala para o irmão, fala para você mesmo, fala todo, bem alto, bem pentecostal, vai no 3, 1, 2 e 3, todo. Jesus não falou assim, dá para ele 50%. 50% você dá na Black Friday, você dá no shopping, você dá na liquidação, você dá em alguma promoção do mundo, mas para Deus não é 50, não é 30, não é 90, não é nem 99, é todo, é 100%, é por inteiro, é por completo. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Se não é de todo, falhou. Se não é por inteiro, falhou, porque Jesus está dizendo é de todo o coração. Ele está pedindo tudo. Irmão, Jesus naquela cruz não entregou uma porção. Jesus, mas pastor, eu vou ter que dar tudo. Então você nunca entendeu o que Ele derramou na cruz. Você nunca entendeu o que Ele fez naquela cruz. Se entregou por inteiro, se derramou por inteiro, se esvaziou por inteiro. Então Ele está dizendo, ame de todo.
Não é 50%, não é apenas um domingo, irmão, não é apenas um culto na semana, não é apenas um dia. Estou dizendo que você tem que viver na igreja, não, eu estou dizendo que você tem que ser igreja todos os dias. Por que é que você vem no domingo? Você vem afiar a tua espada, aleluia, para ser crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não é sobre estar na igreja todo dia, não é isso, mas é sobre ser um crente que vive todo dia um amor a Deus, de coração, de mente e de alma. Tem uma historinha que conta de uma competição que teve numa cidade do interior dos Estados Unidos, onde eles estavam cortando árvores, e tinha lá 2 participantes, um rapaz bem jovem, mais ou menos assim como o Josimar, extrapolei agora, né? E um senhorzinho, assim que nem eu. E eles estavam participando daquela competição. E eles começaram, quando deu o sinal, aquele jovem saiu. Porque jovem é emocionado. Vai fazendo, vai fazendo. E de repente o jovem olhava para trás, ele via o velhinho sentado. E ele cortando. Quando deu o sinal e acabou a prova, eles foram fazer a contagem das árvores cortadas. E se assuste, o Senhor havia cortado o dobro de árvores do jovem. Naquele momento o jovem fica perplexo e diz: não, eu não aceito, tem algo errado. Porque todas as vezes que eu olhava para trás, o Senhor estava sentado. E o Senhor falou: verdade, eu estava sentado afiando o meu machado, afiando o meu instrumento. Machado embotado não cumpre o propósito e ainda machuca aquilo que toca. Não, eu vou repetir: machado que está sem fio, que não foi afiado, não tem oração, não tem vida com Deus, não tem comunhão, não tem vida no secreto, bate, mas não produz efeito. Só bate, mas não tem resultado. Por isso a gente precisa ter essa vida de busca, de entrega, de afiar o machado, de estar ali afiando, preparando o instrumento. Então, o primeiro ponto que Jesus diz é com todo o coração. Irmão, o coração fala de vontades, desejos, emoções. Pensa nisso. As suas vontades hoje, as vontades que você vive, as vontades de Deus. Os sentimentos que você tem os sentimentos de Deus, os desejos, os afetos. Sabe, a gente entende isso, amar a Deus acima de tudo. O que é? É desejar o que Deus deseja. A Bíblia diz: como pode alguém dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão? Como pode dizer que ama o Senhor e odeia quem está... ama o Deus que não vê e odeia quem está vendo? Como assim? Amar a Deus de todo o coração é ter o afeto que Deus tem, é ter a vontade que Deus tem, é ter o desejo que Deus tem, é aquilo que está no nosso coração, é o que está no coração de Deus. É quando a presença dele é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas ele também diz: amará com toda a alma. Sabe o que é amar com toda a alma, irmão? É entregar toda a nossa vida. Hoje nós temos uma geração que vive boatos dos apóstolos e não atos. Uma geração que vive pondo post lá, batendo nos outros, mas que a vida não mostra nada, não produz nada. Nós queremos ser os reformadores desse tempo, mas com uma vida toda torta. Não, eu vou repetir: nós queremos ser o reformador do mundo, mas temos uma vida toda torta. A gente coloca lá post para cutucar os outros, mas não se preocupa de estar com uma vida reta, com uma vida que adora o Senhor. Lá no Antigo Testamento Deus vai falar, no Novo Testamento Jesus lembra. Alguém vai dizer: olha como esse povo ama o Senhor, olha como esse povo ama a Deus. E Deus vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está entendendo? Deus não quer o que você fala, Deus não quer o que você faz, Deus não quer a sua performance, Deus não quer a sua teologia, Deus não quer o seu conhecimento, Ele quer o seu coração. Ele quer que a honra que você dê a Ele seja de toda a sua alma, que os seus desejos
sejam os desejos de Deus. Mas não estou sentindo, mas Deus já me ensinou. Eu não estou sentindo vontade disso, eu não estou sentindo vontade daquilo, mas eu decidi amar ao Senhor com todo o meu coração. Então eu não vivo o que eu sinto, eu vivo o que Deus sente. Eu vivo o que Deus quer para mim, o que é vontade de Deus, o que é plano de Deus. Hoje eu vinha conversando com a minha esposa para cá, voltando do hospital, e ela ontem atendeu uma irmã dizendo, a irmã com planos de carreira, planos de pós-graduação, e a irmã dizendo assim, pastora, Deus esses dias falou para mim assim, se prepara, se aperfeiçoa e busca aí, está pronta para ser mãe e esposa. Sabe o que quer dizer isso? Sabe esses planos que você quer que eu valide? Rasga. Mas é só o amor que faz a gente fazer, porque não, o amor você vai dizer, não, eu quero a minha carreira, eu quero minha pós, eu quero o meu certificado, você está entendendo? Mas é o amor que nos faz dizer, eu deixo os meus planos para viver os teus planos. Sabe por que tem muito crente frustrado? Porque tem crente que distorce a Bíblia. Tem crente dizendo assim, a Bíblia diz que os meus planos não podem ser frustrados. Onde você leu isso? Jó não falou que os teus planos não podem ser frustrados. Jó disse que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O problema é que a gente sonha e põe na conta de Deus. Deus deu. Deus não vai te dar nada em sonho que não tenha te dado na palavra. Foi pouco. Um aleluia, um glória a Deus, você não entendeu. Mas eu sonhei que é para fazer isso. Deus não vai te dar nada em sonho que não testifique com a sua palavra. Ah, Deus maravilhoso esse. Todo coração, toda alma, anda em desonra, anda em desobediência, anda em falta de amor. Não, e Deus está me dando um sonho que vai me abençoar. Deus não quer te abençoar, Ele quer fazer de você um abençoado. Ser tu uma bênção. Ele não falou, vai atrás de bênção. Ele falou, seja. Não fica correndo atrás de bênção. Se transforme na bênção. Você seja essa bênção nas mãos do Senhor, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Que é entendimento, gente? É mente. Talvez uma das áreas mais difíceis, né? Porque hoje nós vivemos uma geração tão rica intelectualmente, mas tão fraca de coração, de amor, de dizer, tô aqui, te amo. Não, deixa eu ver minha teoria. O que a minha teoria diz a respeito disso? Jesus disse, alguém bateu numa face? Dá outra. Hã? Alguém te pediu para andar 1 milha? Anda 2. Alguém te pediu a capa? Dá até a túnica. Vai além. Mas a gente traz para a nossa teoria. Por que tem tanto relacionamento ruidoso? Porque está faltando essa graça, está faltando esse óleo. Aí aonde a gente chega sai faísca. É só quando os 2 fios têm polo invertido que sai faísca. Pegou ou não? É só quando não é a mesma corrente. Porque se for não dá choque. Se for não sai faísca. Se for não dá curto. Vai acender a luz. Vai brilhar uma luz. Vai trazer força. Então pensa nisso. Por que eu preciso? Porque Ele é digno. Como amar? Todo o coração, toda a alma, toda a mente. Não, eu dei uma parte da minha mente. Não, Ele não quer uma parte. Se Ele não tiver tudo, Ele também não quer nada. E não é porque Ele quer, é porque você ter uma porção dEle não vai manifestar em você o que Ele tem para você. Não é Ele que precisa que você o ame, não é Ele que precisa que eu o ame, sou eu que preciso. Não é porque Deus está carente dizendo, por favor me ama. Não, se você me amar, você vai ver a vida que eu tenho para você. É nesse amor que você prova. Não é ausência de luta, não é ausência de dificuldade, não é ausência de resistência. Não, pelo contrário, tem muita luta, tem muito confronto, tem muita resistência. Mas sobre tudo isso, o amor prevalece. A minha Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor é paciencioso.
Olha, o amor é o que nós precisamos, amar a Deus assim. Pastor, você está me dizendo que então não basta eu frequentar igreja? Não, não apenas frequente igreja, não. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Sem esse amor eu posso vir para o culto, mas nem aqui direito eu estou, e eu olho o celular, eu ando, eu converso, eu viajo, porque talvez eu não queria estar aqui, porque talvez a gente vem porque, eu tenho que estar no prédio. Não, nunca foi sobre você estar no prédio, foi sobre o teu coração estar cheio de amor a Ele, a tua mente está voltada para Ele, Deus está falando e eu estou ouvindo, a tua mente está condicionada. Por que é que toda vez que eu oro eu peço aqui, Senhor, leva a nossa mente cativa? Porque a nossa mente divaga. Sabe aonde é o maior campo de batalha? Não é aqui fora. Toda a luta aqui de fora começou aqui dentro, mas pela falta de humildade de subjugar a nossa mente a Cristo, a gente está apanhando em luta aqui fora. Luta que começou aqui, luta que a gente devia dizer, peraí, essa mente não é a mente de Cristo. Cristo não pensaria isso, o Espírito Santo não teria esses pensamentos. Por que eu estou pensando? Por que esse pensamento está permeando a minha mente? Porque talvez eu ainda não amo a Deus de toda a minha mente. Talvez eu não amo a Deus ainda com todo o meu entendimento. Então, como saber se realmente nós amamos a Deus? Jesus não está falando aqui de um amor superficial. Ele está falando de um amor verdadeiro. E eu acredito que amor verdadeiro produz evidência. Amor verdadeiro não é só fala. Amor verdadeiro se manifesta em vida. Amor verdadeiro vai se manifestar. Eu amo a Deus. Irmão, se você sair daqui agora, ficar ali no portão perguntando para quem passa, de cada 10 que passar, 9 vão dizer, eu amo a Deus. Mas falar que ama não é testificação desse amor, porque um amor verdadeiro, ele é manifesto. Ele é expresso, ele de alguma maneira vai ser evidenciado. Então João 14, verso 15, traz para nós a manifestação do amor. Quem ama canta, não. Quem ama prega, não. Quem ama dança, não. Quem ama, não. Olha o que Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quem ama, obedece. Só é difícil obedecer para quem não ama. Só é difícil se sujeitar porque está faltando amor, está faltando óleo, está faltando a lubrificação. Por isso é difícil, por isso range. Tudo que faz rangendo, tudo que faz reclamando. Não dura muito tempo, estoura, espana, porque está faltando essa lubrificação, esse amor, essa intencionalidade. O amor verdadeiro produz obediência. Entenda, você não obedece para comprar o amor de Deus. Então eu vou obedecer, tem que ir para a igreja, eu vou. Tem que orar, eu oro. Tem que ler a Bíblia, eu leio. Tem que ir lá naquela oração 5 horas da manhã daquele povo doido, eu vou. Tem que ir das mulheres à noite, então tá bom, vou obedecer. Não, você não obedece para comprar o amor de Deus. Você obedece porque entendeu o quanto Ele te amou. Eu não venho porque eu tenho que vir, eu venho porque eu amo Ele. Eu venho porque sou apaixonado por Ele. Tem mais alguém apaixonado por Jesus aqui? Eu não vou ler lá a Bíblia porque eu vou ler, Senhor, estou lendo a Bíblia que me ama. Não, eu leio porque eu amo tanto o Senhor. Eu vou ler porque eu amo. Aí, irmão, olha só, a gente está falando o que? De entendimento, de mente. Aí a gente pega e acorda, aí você acorda, você vai lá, vou ver o que está aqui já no WhatsApp, vou ver o que está no Facebook, vou ver o que está no Instagram. Miséria! Ao invés de acordar e dizer, eu vou ver o que está na palavra de Deus, eu vou ver o que Deus está falando para mim nessa manhã. E aí você vai ler lá, você vai abrir, vai estar lá: feliz é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não segue o caminho do pecador, não se assenta à roda do escarnecedor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite.
noite, e eu vou comparar esse homem a uma árvore plantada à beira de ribeiros, a qual as suas folhas não murcham, não secam, dá fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prospera. A minha pergunta é: você hoje parece uma árvore frutífera? Aí durante o dia você está lá, aí alguém falou de você, você quer se irar, você quer ir para o teu... Aí você lembra: feliz é aquele que não anda, que não segue e não se assenta. Feliz é aquele que medita, e aí você dá fruto. Mas a gente não ocupa a gente ocupa com o que não deve. A gente ocupa com aquilo que não edifica. A gente ocupa com aquilo que não traz vida para nós. Então, quem ama, irmão, quem ama, procura agradar. Quem ama, valoriza a presença. Quem ama, irmão, respeita a vontade. Quem ama, deseja estar perto. Quem ama, obedece mesmo quando custa. Ah, não é fácil, mas eu obedeço. É por amor. É por amor. É por amor que eu faço. Irmão, e é tão notório. Me ajuda aqui. Alguém apaixonado é evidente ou não? Você fala: esse aí tá caindo de amor, não é? É evidente. Não dá para dizer que a gente é apaixonado e não ter evidência nenhuma. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não quero obedecer a Deus, reveja seu conceito de amor. Reveja qual é o conceito que você estabeleceu, porque amor que não produz obediência é apenas discurso. Hoje nós temos um povo que tem muito discurso, mas tem pouco amor, irmão. Tem pouco amor envolvido. Tem pouco, sabe? E a gente precisa, porque Jesus está falando. E esse amor é tão poderoso. Olha o quarto ponto aqui. O amor por Deus transforma nosso relacionamento com as pessoas. Tem gente falando: eu estou parando, eu estou desanimando. Está vivendo que nem alienígena, indo para Marte, para se isolar, vivendo na cúpula, vivendo na bolha. Porque a gente acha que são os relacionamentos que vão nos apontar para Deus. Não é esse o caminho, esse é o caminho inverso. Lembra da cruz? Quantas traves a cruz tem? Fala: 2. Uma vertical e uma horizontal. Qual é a maior? Vertical. Vertical fala do nosso relacionamento com Deus. A vertical é maior que a horizontal, mas a horizontal existe. O problema é que a gente quer se relacionar muito aqui, se relacionando pouco aqui. Olha que chato, olha que não sei o que, olha que não sei o que lá, olha que não gostei daquilo, olha que não gostei daquele outro, olha que... Está entendendo? Precisa haver horizontal, é claro, mas o que precisa ser o primordial não é aqui, é aqui. É a partir desse relacionamento que todos os demais vão sendo ajustados. Jesus estava dizendo: ame a Deus, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. E semelhante a isso, parou. Não, ama teu trabalho, ama teu cargo, ama teu talento, ame ao próximo. Ame ao próximo como? Mais ou menos não, de igual forma. Semelhante. Lembra o que a palavra diz da nossa formação? Fomos gerados à imagem e semelhança de Deus. E ele está dizendo: você ama a Deus? Semelhante a isso, ama teu próximo. Ah, mas eu não gosto do meu próximo. Ele não falou, ele não perguntou se você gosta ou não. Ele está mandando você amar. Como você ama Ele. Como você ama ao Senhor, semelhantemente a isso, ame ao seu próximo como a você mesmo. O grande problema é que tem gente que não consegue nem se amar a si mesmo. O grande problema é que a gente bota uma máscara do lado de fora para dizer que está tudo bem, mas Deus conhece aquilo que a gente carrega do lado de dentro. Sabe por que a gente ainda fere tanta gente? Porque a gente ainda não se permitiu ser curado. Sabe por que muita gente ainda continua andando e machucando? Porque ainda anda machucado. Por que tanta gente ama? Essa é a geração dos crentes que só sabe expressar ódio, gente. Você já viu?
Meu irmão, é uma rapidez para destilar ódio, para destilar rancor, para destilar... Irmão, você consegue ver Jesus fazendo isso? Você consegue imaginar? Estão falando, vocês disseram, pronto, vocês falaram, está falado. É o que vocês estão dizendo, é o que vocês estão falando. Então a gente está caminhando, mas ainda não se conectou com esse amor vertical que vai estabelecer todo esse... Não, o dia que as pessoas me reconhecerem, o dia que todo aniversário mandarem florzinha, muitas mensagens no inbox, aí eu vou amar. Não, eu vou amar porque Deus me amou primeiro, eu vou amar porque eu não merecia ser amado, mas Ele me amou, e assim como eu amo Ele, eu vou amar o meu próximo. Aí o nível está aqui, está estabelecido a partir daqui, não é mais daqui. Então, se eu amo a Deus, eu preciso entender: amar é perdoar. Quem ama, perdoa. Mas eu perdoei, mas toda vez você cobra conta. Perdoar é rasgar a dívida, é chegar e dizer assim, você não me deve mais. O problema é que tem gente que faz conta todo dia, mas tudo bem, esse é um outro caso, esse a gente prega uma outra hora. Você fala, não me perdoou daquela vez já, meu irmão, mas há 5 minutos atrás você já me fez outra. O problema é esse, que quem não é curado, quem não aceita essa cura, vive ferindo, vive machucando, vive... Então a gente compreende isso, então eu amo, eu perdoo. Quem ama, perdoa. Quem ama, irmão, quem ama tem prazer em servir. Eu estou aqui para te servir, meu irmão. Eu estou aqui para te ajudar. A gente tem prazer em... Uma das coisas que a Rebeca falou no Dia dos Pais, ela falou, pai, obrigado por você me ensinar a servir. Eu vejo seu amor, eu vejo sua dedicação. Eu vejo que tem gente que você serve que nem te reconhece, mas você continua lá servindo. E eu falei, glória a Deus. Por que a gente serve esperando o outro fazer? Não, a gente serve por aquilo que a gente já recebeu do Senhor. Por isso que você não fica esperando. Às vezes você ama, você serve e as pessoas ainda te fazem mal, mas o bem que você precisava você já recebeu daqui, está entendendo? Você nunca vai me ouvir dizer, eu nunca mais vou fazer aquilo que é bom, né? Nunca mais vou servir, nunca mais vou acreditar em pessoas. Não, pessoas nos traem diariamente e eu acredito em pessoas, eu tenho esperança em pessoas, eu tenho fé, porque eu sei quem a criou, eu sei quem é o fabricante, eu sei o que elas podem ser, e por isso quando eu prego uma palavra dessa, irmão, não é pensando menos de você, é pensando no melhor seu, que você pode ser em Deus, é a sua melhor versão em Jesus. Não é você fazer o que é melhor, você ser o que Ele te fez para ser, você viver a vontade que Ele tem para a sua vida. Então, porque quem foi alcançado pelo amor de Deus se transforma em instrumento desse amor. Tem uma frase aí do mundo que diz que cada um só pode dar aquilo que carrega. Alguém já disse que dá uma olhada aí para as 5 pessoas que você mais caminha, elas vão dizer muito ao seu respeito. Olha para as 5 pessoas mais próximas de você, elas revelam muito de você. Porque a gente atrai aquilo que é igual. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. Por isso hoje Deus está falando, reveja esse amor, reveja essa base, reveja esse fundamento. E qual é o resultado desse amor? O resultado de amar a Deus. Quando a gente ama Deus de toda a mente, de todo o coração, de todo a nossa mente, coração, entendimento, esse amor coloca todas as demais coisas no lugar. Você está aí que nem um doido, querendo ajeitar toda a vida para dizer, depois eu vou amar. Não é sobre isso. Não é sobre colocar a casa em ordem, porque na verdade sem Deus, se ajeita um cômodo, quando você vai para o outro, ele já está todo bagunçado. Se ajeita aquele cômodo, quando você volta no outro, aquele lá já virou um caos. Não é assim? Então não é sobre a gente arrumar as coisas para amar a Deus, não, é amar a Deus e permitir que Ele coloque todas as coisas no seu devido lugar. Porque no amor, eu não fico dizendo, Senhor, eu te amo, mas isso aqui eu não aceito. Eu te amo, mas desse jeito não. Eu te amo.
Se a casa é dele, o jeito é dele, a vontade é dele, a forma é dele, é como ele quer. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, irmão, o coração encontra a direção. Quantas pessoas hoje que estão andando sem rumo, buscando em coisas para preencher um vazio que só Deus pode, que só Jesus pode, mas estão buscando. Mas quando nós amamos a Deus, o coração encontra a direção, a mente encontra equilíbrio, gente. Que tempo é esse que você vê tanto crente desequilibrado, irmão? Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Sabe, crente que tocou. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de poder e de equilíbrio. O Espírito Santo equilibra. É Ele que traz a equidade, é Ele que traz o equilíbrio. Está faltando amor. Olha para o natural. Uma mulher que ama, quando ela está apaixonada, ela se arruma. Não que ela não se arrume os outros dias, mas se arruma. Você sabe ou não sabe? Sabe. Ela põe a melhor roupa, o melhor perfume. Ela faz o melhor penteado. É assim. O homem apaixonado toma até banho. Não, todo mundo toma, irmão, calma. O homem apaixonado, a mulher apaixonada. Vai lá no encontro. Vou. Marcamos que hora? 3 horas no parque, vou lá. Não, chega 2:30. E não chega de mão vazia. Não tem pressa para ir embora, porque está com o seu amado. A gente vem para a igreja contando. Você viu que nós tiramos o relógio de lá agora. Glória a Deus. Só eu vejo aqui, ó. Está lascado. Só eu consigo ver. Eu chego e já digo, será que vai acabar? Será que vai acabar? Irmão, hora é só um detalhe para quem ama. O tempo é só um detalhe para quem ama. Só um detalhe. Se eu amo, talvez eu tenha que rever. Se for para fazer com falta de amor, não quero mais fazer. Porque quando você faz com amor, você transborda amor. E esse amor cura, esse amor restaura, esse amor aviva, esse amor revigora. Mas às vezes a gente está fazendo o que tem que fazer. Irmão, reino de Deus não é reino de necessidade. Sabe por quê? Se você ligar 5 horas da manhã para mim e falar, pastor, tem que fazer algo para Deus, estou indo. É agora, é já, é por amor. Não é porque vai parar, porque se eu não for, Deus levanta outro rapidinho para fazer, irmão. Não, se eu não for, ninguém faz. Não, irmão. Tem muita gente apaixonada. E a minha oração hoje é para nós voltarmos a incendiar. Recende, reacende, reacende a chama nessa noite, nessa noite, nessa noite, em nome de Jesus. Quando a gente ama, a obediência se torna a resposta de amor. Hoje já viu gente que fala assim, até onde eu posso ir que não é pecado. Se você ouvir alguém falando assim, pode saber, faltou amor. Porque no amor, não é assim, isso aqui eu posso fazer, não é pecado. Não, no amor, sabe como é que é? Jesus, isso aqui até eu sei que não é pecado, mas se o Senhor não quiser, eu também não quero. A gente para com essa balela, com essa conversa superficial de isso aqui eu posso, né? Não é pecado. Não, não é sobre se é pecado ou não. O Senhor quer. Tem coisas que não é pecado e Ele não quer para a sua vida. Tem coisas que não é pecado e Ele não quer para a minha vida. Então muda. Os relacionamentos mudam, porque quem recebe graça aprende a conceder, a transbordar, a oferecer graça. E sexto e último ponto, o maior de todos os resultados de uma vida centralizada em Deus. Jesus termina lá dizendo, né? Verso 40, destes 2 mandamentos, pessoal do Music, pode vir me acompanhar, por favor. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A gente conhece tudo da lei, conhece tudo dos profetas, conhece tudo da palavra, conhece tudo da teologia. Só está faltando amar.
E Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos e não amasse, eu seria como um sino que retine, que só ecoa, que só faz barulho, mas não produz nenhum resultado. Então Jesus termina dizendo: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Era mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, se você acertar nisso, todas as demais coisas vão se encaixando. Se você sair desse princípio de amar a Deus e amar o próximo. Sabe, gente, quando a gente para ouvir alguém, é uma expressão de amor. Quando a gente para ali, não apenas, a gente dá um abraço. Por que eu gosto de estar lá? Porque eu amo a Deus, mas eu também amo vocês. Eu amo, isso é amor. É bicho que vive isolado, o ser humano vive em comunhão, amém? Não chamou a gente para isolamento, não chamou a gente para viver separado, chamou a gente para viver em unidade. O problema é que a gente sai da simplicidade e cria um monte de, meu Deus, mas meu pai não amou, minha mãe não amou. O teu pai perfeito ama até hoje, o teu irmão mais velho ama. E essa é a minha referência, essa é a nossa referência. Eu estou cansado, mas antes de ir eu vou dar um tchau, boa noite, meu irmão, que Deus abençoe, que tua semana seja abençoada. Se precisar de mim, conta comigo. Se precisar de mim, estamos juntos. Sabe, é expressar esse amor. Então é uma vida centralizada. Jesus está falando, quando Deus está no centro, a família encontra direção, o ministério encontra propósito, a adoração encontra profundidade e a vida encontra sentido. Quando Jesus está no centro, todas as demais coisas encontram o seu devido lugar. Quando Ele está no centro, tudo mais vai se encaixando. Só que muitas vezes, ao entrar no centro, para encaixar tudo, se Ele está no centro, o que entra é o que Ele quer, e o que sai é o que Ele deseja. Para encaixar algo, irmão, eu posso colocar outra coisa aqui nesse lugar aqui? É claro que não, porque já tem algo no lugar. Para que algo seja colocado aqui, eu preciso desocupar. Não estou falando de você tirar ninguém da sua vida, tá? Não distorça a palavra aqui para fazer o que Deus não quer. Eu estou falando de sentimentos, vontades e emoções que a gente tem, que a gente fala é meu, é meu, é meu, é meu, e Deus diz: o que eu tenho é melhor, mas eu respeito a tua escolha, eu respeito a tua posição. Então uma vida centralizada em Deus, é Deus que vai colocando as coisas em ordem, é Ele que vai colocando as coisas. Meu irmão, vem cá um homem e uma mulher aqui, vem cá o casal aqui, pode ser, você pode subir a escada, Dani e Josi, vem cá, me ajuda e nós encerramos, pode ficar de pé, aleluia. Deus vai reacender a chama, eu creio, eu creio. Levanta, vem aqui, ó, fazendo favor. Marido e mulher, casados, 2 filhos agora, né? Mas vira para mim e o Josimar vira para cá, ó, encosta. Então junto. O que está vendo, meu irmão? A Carol, a parede, o irmão aqui. A Carol e a parede. O que está vendo, minha irmã? O Davi e a parede. E o Levi também. Levi. Levi, a parede e a bateria. Eles estão no mesmo lugar, mas não estão olhando para a mesma direção. E aí eu falo: Jesus, troca esse abençoado porque ele não vê o que eu vejo. Troca ela porque ela não tem a visão que eu tenho. Aí Jesus fala assim: ei, olha para mim. Quando vocês olham para Jesus, vocês conseguem um ao outro. Está entendendo? Não é mudar a pessoa, é mudar a direção. Aleluia. Não é mudar, vou mudar de cidade, vou mudar de empresa, vou mudar de igreja. Não, muda a direção. Hoje decide amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a mente, de toda a